No dia seguinte, ninguém morreu. O fato, por absolutamente contrário às normas da vida, causou nos espíritos uma perturbação enorme. Efeito em todos os aspectos justificado, basta que nos lembremos de que não há notícia, nos 40 volumes da História Universal, nenhum caso para amostra de que tenha ocorrido fenômeno semelhante. Passar-se um dia completo com suas pródigas 24 horas, contadas entre diurnas e noturnas, matutinas e vespertinas, sem que houvesse um falecimento por doença, uma queda mortal, um suicídio levado a bom fim. Nada de nada, pela palavra nada. Hoje falo para vocês sobre as intermitências da morte, de José Saramago. Não vai perder. Livro de hoje, As Intermitências da Morte, de José Saramago. Mas antes de acompanhar o conteúdo de hoje, gente, clique aí para se inscrever no canal, ative as notificações e curta o vídeo no final. José Saramago, único escritor de língua portuguesa a ganhar o Prêmio Nobel de Literatura. Isso aconteceu em 1998. Apesar de várias vezes escritores de língua portuguesa serem muito cotados para ganhar esse prêmio máximo da literatura, apenas José Saramago, nascido na província do Ribatejo em 1922 e morto na ilha de Lanzarote, possessão espanhola, em 2010, é que conseguiu. O livro em questão, que falo para vocês hoje, As Intermitências da Morte, publicado em 2005 pela Companhia das Letras, é um dos livros que mais me marcaram na leitura de toda a obra saramaguiana. Quem me conhece sabe que eu sou um saramaguiano de carteirinha, gosto demais do Saramago, embora nos últimos anos tenha lido muito pouco do que sobrou, do que eu não li da obra do Saramago. Eu li praticamente tudo, acredito que uns 90% da obra dele. Não tenho relido, recentemente me deu vontade de ler As Intermitências de novo, é por isso que eu estou fazendo o vídeo para vocês. Esse livro eu li pela primeira vez em 2006, inclusive foi o primeiro livro do Saramago que eu li, e eu era estagiário, estava no segundo ano do curso de letras, e era estagiário numa biblioteca pública aqui na cidade de Maringá. E eu me lembro que quando eu li esse livro, quando esse livro chegou às minhas mãos, e eu me lembro de um mal-estar muito grande ao longo da leitura. Primeiro, para me acostumar com o estilo do Saramago, Para quem não conhece, esse estilo do Saramago que ele criou mais ou menos no livro que, pela primeira vez que apareceu para ele no livro Levantado do Chão, esse estilo em que ele tenta aproximar a escrita da fala, em que há vírgulas, após as vírgulas é que começam as falas com letra maiúscula. Não há travessão, não há uma indicação tradicional para o início de uma fala. Então, o primeiro choque foi esse da linguagem. O segundo foi em relação à própria trama do livro e a relação com a minha própria vida. Então, de pensar na questão da morte. É claro que a gente sabe que um dia vai morrer, mas a gente tenta falar cada vez menos disso, fingir que isso nunca vai acontecer com a gente, E nesse livro eu me lembro de ter uma consciência muito forte em relação à morte e do impacto da não morte na sociedade. Do trechinho que eu li para vocês no começo, é justamente isso: num país fictício a morte para de matar. Então as pessoas, elas celebram, na verdade, inicialmente, porque, poxa, finalmente, um dos grandes sonhos da humanidade, a vida eterna, então finalmente é possível, embora apenas nesse país, mas é possível. Então a alegria é gigantesca, mas logo começam a aparecer alguns problemas, Porque sem morte não há ressurreição, sem ressurreição não há igreja, então as próprias religiões começam a entrar em colapso. O serviço funerário entra em colapso, as seguradoras, as agências de seguro que vendem seguros de vida também entram em colapso, e ao longo dos anos é claro que asilos vão ficar lotados, hospitais ficam lotados, até porque as pessoas, elas perdem membros, às vezes são rachadas ao meio e a consciência continua, Sem falar na previdência, como que um governo vai pagar uma previdência para pessoas que
vão viver eternamente, né? Como é que se paga isso? Então o corpo continua a ter a mesma vitalidade até certo ponto, e depois ele começa a definhar também. Então esse também é o grande problema do viver eternamente no livro de Saramago. E é um livro super ácido, como se vocês conhecem a obra do José Saramago, vai ver, né? Que na verdade o Saramago ele é muito crítico da sociedade. Pode pegar lá o Memorial do Convento, o Evangelho segundo Jesus Cristo, Ensaio sobre a Cegueira, Ensaio sobre a Lucidez, A Caverna, todos esses livros, entre outros, é uma crítica muito grande ao sistema, à maneira como se aproveita da vida humana para ganhar dinheiro. Geralmente os pobres são muito bem descritos pelo Saramago, os ricos sempre acabam tendo uns contornos um pouco pejorativos, né? Isso por uma causa saramaguiana mesmo. O Saramago era assumidamente ateu e ligado ao Partido Comunista em Portugal. Então ele deixa essa ideologia levá-lo à escrita e conduzir um pouco a sua escrita. Mas quem não compactua com as ideias de Saramago pode também, de qualquer forma, gostar da obra dele, porque tem muita coisa interessante, é muito gostoso de ler. Mas sempre aquele incômodo muito grande que a boa obra de arte nos dá. Essa é a obra de Saramago, e acontece a mesma coisa nas Intermitências da Morte. Para não me alongar muito, depois que a sociedade entra em colapso, né? Então isso que também é interessante, né? De ver que como uma espécie de existencialismo entra na obra de um materialista, né? Ele vai analisar mesmo o fato da não-morte na sociedade. Então é um viés mesmo sociológico de ver como é que a sociedade enfrenta a não-morte. É um sonho humano viver para sempre, ou pelo menos de boa parte dos humanos, não morrer, não é? E de repente, quando a vida eterna aparece, a gente se vê cercado de inúmeros problemas, né? E aí, depois de muito tempo, a morte aparece. A própria morte se personifica, e que é, na verdade, uma morte que é reservada para os humanos naquele país específico. Há várias mortes que são responsáveis por mortes de animais específicos, de pessoas em lugares específicos. Existe uma morte maior, com M maiúsculo, que é a que vai devorar tudo e todos, inclusive Deus. Então, essa morte, ela resolve aparecer, né, e mandar uma carta para os jornais dizendo: olha, durante séculos e séculos vocês me julgaram uma traidora, que eu vinha sem avisar, etc. Bom, vocês já provaram que a vida eterna, vocês já puderam provar na pele que a vida eterna é impossível para uma sociedade. Então agora eu pelo menos vou mudar um pouco o meu método de ação. Eu vou mandar para vocês, uma semana antes da morte, uma carta dizendo que dentro de uma semana, então, eu vou recolher você. E é muito engraçado porque as pessoas, elas não conseguem agir. Esse tempo todo eles dizem: ah, mas se a gente soubesse antes, a gente poderia se despedir das pessoas, a gente poderia pedir perdão, fazer o testamento, etc. Então a morte dá essa colher de chá. Porém, qual ser humano consegue realizar tudo isso, fazer testamento, procurar as pessoas e aproveitar a última semana de vida sabendo que ele vai morrer? Na verdade, ao invés de incentivar, como os humanos achavam, na verdade acontece o contrário, né? Os humanos travam e não conseguem mais agir. Então a morte, ela continua mandando essas cartas, ela se instala num escritório, com a sua foice ou gadanha, né? Como Saramago diz, e envia as cartas para as pessoas. Entretanto, uma das cartas insiste em voltar. Ela envia a carta e a carta volta. Ela envia a carta e a carta volta. Ela fica muito, muito, muito surpresa com aquele retorno. Ela vai investigar, então. E ela toma o corpo de uma mulher, ela se transforma em mulher, se personifica em mulher e vai atrás para descobrir quem é esse tal violoncelista, então, cuja carta retorna aos seus escritórios. Bom, não dá para falar mais, porque daí é spoiler, né? Também preservei a boa parte da narrativa para vocês não se sentirem já desanimados para ler o livro. Aconselho a leitura, é um livro muito bom e tem algumas coisas bem surpreendentes ao longo do livro. E é isso, gente. Se vocês nunca leram José Saramago, indico a leitura.
Como eu disse, é o único Nobel de Literatura de língua portuguesa, é um escritor que ganhou inúmeros prêmios, tem livros sensacionais. E aconselho vocês, se não começaram, ou se já leram Saramago, mas não leram esse, então que leiam As Intermitências da Morte. Ok? Obrigado e até mais.